Boa noite, que bom, sejam todos muito bem-vindos. Hoje é o nosso primeiro encontro de uma jornada de, no mínimo, 5 anos. Olha que coisa maravilhosa. No mínimo 5 anos, porque serão 10 ciclos, né? Semestrais, e hoje a gente já tem aí os projetos sendo implantados para mais alguns anos de estudos, né? Então, estaremos nessa jornada aí por bastante tempo. Bom, mas todos nós, a equipe toda, muito feliz com a presença de todos vocês. E para que a gente comece, eu queria fazer alguns combinados, alguns acordos. Vocês topam fazer esses acordos? Bom, primeiro o seguinte, é fundamental a participação de vocês. A aula não fica boa. Se vocês não participarem, não tirarem suas dúvidas, não trazerem as suas questões, a aula não fica boa. Então, é fundamental, participem. A gente já sabe, né, que tem um períodozinho, às vezes 1, 2 aulas, para o pessoal perder a vergonha. O pessoal chega com uma timidez, depois, lá, a partir da aula 5 e diante, aí o pessoal fica sem vergonha. Aí já pergunta à vontade, né? Mas essas primeiras aulas ficam tímidos, né? Ficam envergonhados. Então, não fiquem, porque não existe para nós aquela pergunta bobinha, que às vezes pensa assim, não vou fazer essa pergunta não, é muito bobinha. Não existe essa pergunta, façam. Né? Sabe por quê? Quer ver, olha a pesquisa que a gente vai fazer aqui agora. A gente tem uma heterogeneidade de alunos muito grande, porque tem muita gente que está chegando aqui pela primeira vez e que, às vezes, por uma curiosidade qualquer, fala assim, eu vou lá ver o que é saúde, né? o que o Espiritismo fala. Então, vem, às vezes, por uma curiosidade, mas nunca participou, nunca estudou, né, nada do Espiritismo. Então, está chegando aqui de verdade pela primeira vez. Agora, a gente vai ter uma turma também, vai ter uma galera de pessoas que já estudam o Espiritismo há bastante tempo, militam no Espiritismo, muitas vezes frequentadores assíduos de outras casas espíritas até, e que estão aqui também. Então, olha, o nosso desafio inicial é a gente colocar todo mundo na mesma página. Por isso, o curso básico de Espiritismo, que é o ciclo 1 dessa jornada de 5 anos que faremos, tem um pouco dessa missão de trazer nos seus 20 temas assuntos que coloquem todo mundo no básico. Então, esse alicerce é trazido agora. Portanto, o meu pedido agora a vocês que já militam, que já muito provavelmente já ouviram tudo que a gente vai ouvir aqui, que estejam abertos a ouvir de novo, que estejam dispostos a contextualizar, talvez atualizar esse conhecimento que já tem. E agora, aos novos, a esses que estão chegando por diversos motivos, seja por uma simples curiosidade, ou às vezes, porque a mediunidade faz isso, né? Às vezes a mediunidade dá uma balançada na pessoa, aí alguém diz para ele assim, você tem que ir lá na casa espírita. Aí a pessoa acaba vindo parar aqui, mas não sabe nem por quê. Então, a esses todos, sejam bem-vindos e estejam atentos e dispostos a participar e a perguntar, né? Para que a gente possa ter essa interação maravilhosa que teremos durante todo esse período. Bom, dito isso, meu último acordo com vocês, logo após o meu pedido de que participem, a gente vai fazer um combinado. Quer fazer uma pergunta? Levanta o braço e aguarda chegar o microfone até vocês. Porque, eu não sei se vocês sabem, mas todas as nossas aulas são gravadas. E todas essas aulas são depois disponibilizadas lá nos canais de transmissão da TV Harmonia. Eles vão para o YouTube. E vocês podem assistir essas aulas depois. Aí imagina se aparece lá uma resposta que não tem uma pergunta. Porque se não tiver feito a pergunta no microfone, ela não vai para a gravação. Então, por favor,
Levantem o braço, aguardem. Ó, esse pessoal que fica em volta aqui, ó, ninguém foi para a academia treinar hoje. Eles estão querendo andar 2 quilômetros aqui no salão para levar microfone e vocês poderem fazer a pergunta, né? Então, façam perguntas, aguardem o microfone chegar. Bom, por último, porque senão a gente vai ficar aqui só fazendo acordo na noite toda e a gente tem muita coisa para falar ainda sobre o Espiritismo hoje. Por último, o seguinte, a partir de hoje, a gente vai tentar concentrar, porque, olha, 1h35, 1h40 efetivamente de conteúdo para vocês. Muitas vezes, se as perguntas foram muito diversas, a gente não consegue concentrar no tema. Então, hoje é uma aula, eu diria assim, uma aula histórica. A gente vai falar do que acontecia no mundo quando o Espiritismo foi codificado. Mas teremos outras aulas que serão mais reflexivas, teremos outras aulas que são mais instigantes, né? Que são aulas, acho que vão falar de mediunidade, de obsessão, desobsessão, desperta uma curiosidade muito diversa. E aí a gente sai do nosso tema. A pergunta, a gente está falando sobre, vou inventar aqui, né? A gente está falando de espírito, e aí a pergunta é de mediunidade. Claro que está conectado, né? Porque a mediunidade é uma faculdade inerente ao espírito, mas acontece que a gente vai ter uma aula que vai só tratar de mediunidade. Então, me permitam, caso isso ocorra, de dizer assim, olha, sobre esse tema da sua pergunta, a gente vai tratar na aula tal. E aí não fique chateado comigo, porque vocês vão ficar ansiosos não, porque a gente não quer ninguém ansioso aqui, mas quer vocês curiosos para alcançar esse tema na devida aula. Tá certo? Bom, então, dito tudo isso, agora realmente vamos começar. Hoje o nosso primeiro tema é o que é o Espiritismo. E aí, para dar conta desse tema, a gente vai, nosso objetivo principal, né? Apresentar uma visão geral e sintética do que é o Espiritismo. E para que a gente chegue a essa conclusão, a gente vai passar por alguns temas. Primeiro, situar historicamente a época em que se deu o surgimento do Espiritismo como doutrina. O que acontecia? Isso é meio aquele negócio do Globo Repórter, né? De onde vieram, para onde vão, do que se alimentam, né? O que acontecia na época que isso tudo aconteceu. Então, vamos falar sobre isso. Depois, traçar um perfil biográfico desse Allan Kardec. Quem é esse Allan Kardec, né? Afinal de contas, esse cara tão importante para essa doutrina, quem é? Né? De onde veio? Né? Como surgiu? O que fazia? Então, falaremos um pouco sobre ele. Depois, apresentar os seus livros, né? Os livros de Allan Kardec, fazendo uma síntese dos seus conteúdos. Imagine que toda essa estrutura chamada ULI, ela está pautada principalmente no Pentateuco kardeciano, que são 5 livros básicos, né? E que, claro, os seus desdobramentos, né? Os autores que vieram depois e que ampliaram o tema, e as nossas contextualizações, as nossas atualizações a partir de outros autores. Então, mas a obra básica é o alicerce principal da estrutura de tudo que a gente vai falar. Explicar de modo lógico e não dogmático os princípios básicos do Espiritismo. Então, a gente vai, né, percorrer aí quais são os ditames, né? E, por fim, mostrar por que o pensamento espírita pode ser encarado sob o aspecto científico, filosófico e religioso. Afinal, esses 3 pontos constituem os 3 pilares fundamentais de toda a estruturação do Espiritismo, né? Veremos, né, antes do final dessa aula, que o Espiritismo foi montado em cima desses 3 pilares: a religião, a filosofia e a ciência. De tal forma que uma curiosidade, mas há mais ou menos 28, 29 anos atrás, eu fui a uma palestra, fui convidado para uma palestra espírita lá no Rio. Eu morava no Rio, mudei para cá há 25 anos. E aí eu fui convidado para essa palestra, fui, achei legal, ouvi, gostei das coisas que eu ouvi lá nesse centro, só que teve uma coisa que foi a que realmente me fez voltar a minha atenção e o meu estudo ao Espiritismo.
uma fala de Kardec, que disse assim, que se algum dia, em qualquer época da humanidade, alguém, em nome do Espiritismo, disser algo que a ciência não comprove, fique com a ciência. E eu falei, mas espera aí, tem que ter algo muito importante por trás disso, porque o próprio codificador, quer dizer, a pessoa que está estruturando um conhecimento, diz que o conhecimento dele não é a verdade absoluta, e que se a ciência que hoje diz uma coisa para a gente, e amanhã ela já aprendeu coisas novas e atualiza aquilo e diz, olha, aquilo que eu falei para vocês não é mais, agora é isso aqui. Então, ele diz, fique com a ciência. Eu falei, puxa vida, tem algo muito importante, muito interessante aí, acho que vale a pena. E aí se vão aí quase 30 anos buscando essa coisa interessante, né, que essa doutrina maravilhosa nos traz. Bom, por fim, dito então sobre tudo que falaremos, eu quero contar uma historinha de 2 minutos, uma historinha inventada, mas uma história muito simples, para que a gente possa ter a ideia do que está por vir. Essa história é assim, era uma vez, toda boa história começa com era uma vez, né? Então, era uma vez um reino muito, muito distante, onde as pessoas que viviam naquele reino buscavam a verdade. Todas as pessoas queriam ter esse poder, imagina, quem é o dono da verdade tem um poder imenso, né? Então as pessoas buscavam esse poder. E esse poder, essa verdade, era uma redoma de vidro que envolvia esse mundo. As pessoas nessa busca incessante de querer a verdade, quebraram essa redoma e caíram cacos da verdade sobre esse mundo. Cada pessoa que pegou um caco saiu dali achando que tem a verdade. Só que, na verdade, olha a redundância, né? Na verdade, tem um fragmento dela. Bom, essa historinha inventada nada mais é para dizer para vocês que nós não somos detentores de nenhuma verdade, mas essa verdade será construída por todos nós, porque cada um de nós tem um fragmento dela. Então, por isso, reitero a importância da participação de cada um de vocês para essa construção que faremos. Certo? Bom, começo fazendo uma pergunta. Quem é que me diz o que é o Espiritismo? Me ajudem aí, por favor. Quem é que sabe me dizer o que é o Espiritismo? Cri, cri, cri. Só ouço aqueles grilinhos, assim, ninguém fala nada. Ó, a gente tem uma brincadeira lá no ciclo 9, que quando a pessoa não fala, a gente pega aquele, sabe, do Harry Potter, aquele chapéu seletor, a gente bota o chapéu seletor na pessoa para falar, né? Aqui não tem chapéu seletor, então alguém vai falar, né? O que é o Espiritismo? Me diga aí alguma coisa. Dona Cristina, o que a senhora me disse? Tem 2 Cristinas, tem uma Cristina aqui e uma Cristina lá. Ó. Não, estou falando cada aqui. Me diga, o que é o Espiritismo para a senhora? O Espiritismo é uma doutrina que ela reúne ciência, ela reúne o entendimento que nós somos espírito e ela revela para o ser humano que nós estamos sempre em evolução. Está vendo que coisa linda? Por que timidez, né? Olha que coisa maravilhosa. Quem mais? Quem quer complementar ou pode divergir também, se quiser, né? Sobre o que a dona Cristina falou para a gente do que é o Espiritismo. Quem mais? Do que o Espiritismo trata? Pronto, então deixa eu mudar a pergunta. O Espiritismo trata de quê? Rapaz, esses estão tímidos mesmo. Olha, alguém falou aqui, ó. Só que deixa o microfone chegar para... Pois não, é Marcelo, é isso? Isso. Pô, minha vista tá boa, viu, Marcelo? Daqui eu consegui ver sem óculos, olha que coisa boa.
Pois não, Marcelo? Luiz, só depois da segunda aula que a gente vai se liberar. Então, Pois tá é. normal. Mas hoje está um pouco Hoje a tá mais tranquilo. dessa timidez, mas tá tranquilo, vamos embora. Assim, definir precisaria de mais tempo, né? Porque ela tem uma gama de conhecimento, né? Inclusive a filosofia, né? A própria ciência que você falou, mas envolve essa relação do dia a dia de nós encarnados com os desencarnados, dos quais a gente não vê, mas a gente às vezes sente, né? Então isso está o espiritismo no dia a dia, eu vejo assim. Muito bom, Marcelo. Olha, raspou no que eu queria ouvir. Eu falei assim, ele vai falar. Não falou, mas raspou. Né? Mudando a pergunta, o Espiritismo trata de quê? Dona Isaura, mas aí agora, o pessoal agora está começando a perder a timidez. Já chamaram ali o microfone lá atrás. Então deixa eu falar, depois a dona Isaura que fala. Boa noite. Boa noite. Eu entendo que é a vida além da matéria, né? E que faz essa relação do estudo desse plano material com o plano não material. Olha só, um raspou por um lado, esse aqui raspou pelo outro, mas está chegando lá, vai chegar. Eu penso que entre essas coisas todas ditas, eu acho que também é uma conscientização que somos espírito. Bom, está esquentando cada vez, mas está ficando quente. Tudo isso que o pessoal falou e que o espírito é imortal. Ele vai estar sempre em evolução, né? Sempre. Rapaz, olha o perigo que eu estou correndo aqui. Eu sempre faço piada do vizinho. Olha se eu fizer piada do vizinho agora. Olha que risco. Minha vizinha aqui. Bem-vinda, Débora. Dona Isaura aqui quer falar alguma coisa. Acho que, boa noite a todos e todas. Eu acho que o Espiritismo trata de responder à pergunta de quem somos, de onde viemos, para onde vamos. Muito bem. Olha, fantástico. Todo mundo foi, assim, no eixo do que a gente quer ouvir, né? Mas, na verdade, quando eu pergunto assim, olha, do que o Espiritismo trata, o Espiritismo tem uma questão central, que é o espírito. E nós temos uma questão, talvez, eu iria dizer um hábito, mas não sei se é exatamente um hábito, né? A gente tem a questão de fazer assim, os espíritos, de tratar como se fosse, ou como se é algo fora de nós, né? E, na verdade, quem são os espíritos? Somos nós. Então, o Espiritismo vai tratar de quê? De nós, vai tratar do espírito que somos, né? Nessa relação, e aí falaram, né? Nessa relação entre duas dimensões. Porque nós aqui, né, encarnados, mas outros num outro plano, desencarnados. Adenauer traz essa definição para a gente aqui, que é muito legal. Ele diz, o Espiritismo é uma doutrina que trata da origem, natureza dos espíritos e das suas relações com o mundo material. Seu foco básico é a natureza espiritual do ser humano, é a nossa essência, é o que somos, né? Espíritos imortais, como a Débora trouxe ali. Então, é sobre isso que falaremos. E aí, às vezes, eu até faço uma pergunta que agora me ocorreu de fazer assim, por acaso alguém aqui tem medo de espírito, não? Porque, né, já que a gente vai tratar de espírito, né, alguém tem medo de espírito aqui, não? Tem. Eu estou vendo uma corajosa, porque às vezes a pessoa tem tanto medo que não tem coragem de dizer que tem, né? Mas ela está assumindo, ele tem medo. Mas, olha, te garanto que a partir de hoje você não vai ter medo. Sabe por quê? A minha avó já dizia assim, olha, a gente só tem medo daquilo que não conhece. Uma vez conhecendo, a gente não precisa mais ter medo, né? E hoje a gente vai sair daqui já sabendo quem são os espíritos, né? Não vai mais falar assim, os espíritos, a gente vai falar os espíritos, né? Alguém aqui vê espírito, não? Eu vejo todo dia. Alguém vê espírito? Vê? Todo mundo vê, né? Eu acordo de manhã, entro no banheiro e
aquela imagem linda, maravilhosa, o espírito maravilhoso, o espelho, né? Olha que coisa fantástica. Vejo o espírito todo dia, né? Então, precisa ter medo, já sabemos o que é, né? Só um parênteses, porque às vezes a gente está lá na metade do curso, aí alguém fala assim, puxa, eu tenho medo de espírito. Puxa, a gente está tratando disso o tempo todo, né? Não precisa ter medo. Bom, avançando mais um pouquinho, eu já vou dar um spoiler de uma pergunta de prova. Anotem, né? Salve, porque essa vai cair na prova. E quando a gente está falando, então, sobre o que é o Espiritismo, e quando ele surgiu? Então, 18 de abril de 1857. Pronto. Tudo e qualquer coisa que se fale a respeito, talvez, de um suposto espiritismo, antes disso, não era espiritismo. A partir de 18 de abril de 1857, pronto. Aí marca o início do espiritismo. E marca o início do espiritismo a partir da publicação de um livro, que é o chamado O Livro dos Espíritos. Então, essa questão sempre cai na prova. Estou dando a dica para vocês, não percam 18 de abril de 1857. Todo mundo vai ganhar esse ponto quando vier a prova. Então, olha, essa síntese aqui fantástica que o Adenauer fez. Olha, o Espiritismo foi sistematizado a partir de 18 de abril de 1857 com a publicação do Livro dos Espíritos, numa época de grandes transformações sociais, filosóficas e políticas. Desenvolveu-se em paralelo ao surgimento das ciências, inclusive a psicologia, e em meio de novos estudos da mente que despontavam à época em decorrência do desenvolvimento do magnetismo e do hipnotismo e do próprio espiritismo que se estudava antes da publicação do livro. Então, de fato, foi uma época complicada, porque eram muitos movimentos sociais, intelectuais, e o que acontecia nessa época é que o poder, vamos chamar assim, era da igreja. Era a igreja que dizia o que era certo e o que era errado, né? O poder vinha do que era religioso, vamos dizer assim, né? Era da religião. Então, o poder teocrático era muito grande. E o que começa a acontecer é que esses movimentos intelectuais, eles vinham na contramão disso, vinham querendo trazer um poder para a pessoa, para o espírito, né? E logo um primeiro, né, o que começa a dar essa paulada, né, na religião foi o iluminismo, né? Começa lá com John Locke, 1632 até 1704, e depois Voltaire e Rousseau, né, dão continuidade a isso. E foi chamado, o iluminismo foi chamado de o século das luzes, porque ele visava trazer luz à ignorância, né, dos povos, porque admitíamos que o poder poderia vir apenas da religião. Então, o conhecimento racional para desconstruir os preconceitos e ideologias religiosas, né? A defesa da liberdade política, a igualdade de todos, etc. Então, esse movimento já vem iniciando a contramão, né, do poder teocrático. Aí, um pouco mais à frente, já ali, século XIX, lá, no final do século XVIII, com a publicação lá do Capital, já começa essa ideia. Depois, com a publicação do Manifesto Comunista, né, em 28 de fevereiro de 1848, Karl Marx dá essa pancada final, vamos dizer assim, na religião. E ele chega a afirmar que a religião era o ópio do povo, ou seja, a religião entorpecia, tirava a condição do cidadão, da criatura. Aí, mais um movimento à frente, Comte começa com o positivismo, século XIX. Aí o positivismo vai dizer o seguinte, que o conhecimento científico é que era o verdadeiro, não era as ideias não comprovadas que a igreja, né, através da fé,
não raciocinada, não, que tinha que ser a ciência para dizer isso. Então, ele diz que a comprovação teria que ser através de métodos científicos e válidos, desconsidera o conhecimento ligado às crenças e às superstições, né? Então, começa o declínio da religião e dos seus conhecimentos. E aí, por fim, Darwin traz a sua teoria fantástica, né, do evolucionismo, e ele vai dizer que há uma seleção nacional, uma seleção natural, não nacional, desculpa, e os organismos mais adaptados são selecionados para o meio. Ele estava vindo aquele mito da criação, né, de que Deus soprou no barro e criou as duas criaturas, né, Adão e Eva, e que a partir, né, dessas duas criaturas nós nos desenvolvemos. Então, Darwin, não é nada disso, é a evolução das espécies. Então, mais uma vez, né, um golpe contra a religião. Bom, em meio a tudo isso que acontecia, começou a surgir uma coisa muito curiosa, no mínimo, né? Eu poderia dizer assim, de tal forma que um autor chamado Arthur Conan Doyle, ele vai dizer que houve uma invasão organizada de espíritos e que a humanidade estava sob essa invasão, né? Uma infinidade de fenômenos começaram a acontecer em algumas regiões. E lá no início, teve um pastor chamado George Fox, né, que montou um movimento que eles chamavam o Movimento dos Amigos, eles se tratavam dessa forma. Mas a ideia era que a pessoa poderia se comunicar com Deus sem o intermédio do sacerdote, como a igreja pregava, né, como a igreja colocava como condição única. E eles foram chamados de Quakers, porque significa tremedores, né? Porque quando se comunicavam supostamente com Deus, eles tremiam, né? Ou seja, já era ali a mediunidade apontando, né? Aí, outros dois fenômenos, né, eventos, vou chamar assim, que marcaram, né, de forma muito importante, um deles foi Hydesville, isso já século XX. Hydesville é um condado lá de Nova York. Eu vou contar essa história melhor para vocês, mas era uma família que morava numa casa e que havia uns ruídos, umas pancadas na parede. E, de alguma forma, as meninas, as filhas, né, dessa família, chamada Fox, conseguiram entabular uma comunicação com aquelas pancadas e chegaram a uma conclusão. Pouco tempo depois, essas pancadas, né, em Hydesville, 1848. Em 1853, começa um outro fenômeno, agora não mais nos Estados Unidos, na Europa, né? Começa nos salões da França, umas reuniões chamadas mesas girantes. E essas mesas, teoricamente, né, se comunicavam. Elas saracoteavam ali em cima de um alfabeto e davam respostas inteligentes às pessoas que participavam dessas reuniões. Então, foram, no mínimo, muito marcantes esses eventos para trazer que havia algo inteligente por trás disso tudo. Bom, como é que aconteceu isso? 31 de março de 1848, às 22 horas, olha a precisão do dado, na casa da família Fox, nos Estados Unidos, uma aldeia chamada Hydesville, né, no condado de Wayne, nos estados de Nova York, ocorreu um fenômeno de pancadas nas paredes. Parecia que pertencia a uma inteligência que desejava se comunicar. O que acontece? Esses ruídos, essas pancadas que aconteciam na parede, uma das meninas, das filhas, né, resolveu fazer assim, quando dava pancada lá, ela falava assim, ó, senhor pé rachado, se a resposta for sim, dá uma pancada. Se a resposta for não, dá 2 pancadas. E ela fazia perguntas para a parede. E as respostas eram positivas e inteligentes. Então, ela começou a criar uma forma de comunicação, tantas pancadas significa a letra tal, e, enfim. As pancadas, a parede, disse para elas que se tratava de uma pessoa, um mascate, um vendedor ambulante,
que numa época passada, né, passando ali por aquela região, foi assaltado, assassinado e havia sido sepultado ali naquela área. E que essa pessoa, né, esse espírito, chamava-se Charles Rosner. E esse Charles Rosner, então, é que se comunicava com as meninas. Aí imagina, família religiosa, né, aquela ortodoxa, né, que nos Estados Unidos tem muito, a própria família falava, olha, melhor vocês não ficarem espalhando isso por aí não, isso vai dar ruim, vocês vão ficar espalhando isso, o negócio não vai ficar legal, é melhor abafar o caso. Mas as meninas danadas continuaram e cada vez mais informações, até que eles falaram, não, então vamos fazer o seguinte, ele está dizendo que está enterrado aqui, então vamos procurar. Aí cavaram para tudo quanto é lado, procuraram daqui, dali, nada, não acharam nada. Aí falou, tá vendo, olha, é melhor deixar esse negócio quieto, larga isso para lá e tal. Aí, enfim, né, deixaram. Só que o que aconteceu é que anos mais tarde, uma estrada que ia passar por ali, tiveram que realmente demolir toda a casa. E quando demoliram a casa, encontraram emparedado uma alçada. Havia sido sepultado numa das paredes falsas da casa. E, por exames lá de arcada dentária, descobriram que, de fato, aquela ossada se tratava de uma pessoa tida como desaparecida há muitos anos, e essa pessoa chamava-se Charles Rosner. Então, quer dizer, veio comprovar exatamente o que as meninas, através de terem entabulado essa comunicação com as pancadas, já sabiam. Bom, como eu falei, alguns anos depois, aí agora não mais nos Estados Unidos, na Europa, começou a acontecer que é uma coisa que era meio que brincadeira, porque as pessoas se reuniam num salão e faziam perguntas, na maioria frívolas, sabe? Aquelas coisas, aquelas curiosidades, né? Quem de nós, né, quando, naquela época de começar a namorar, não ficava fazendo pergunta para o copo lá, né? E aí, será que vai ser o fulaninho ou a fulaninha, né? Quem vai ser? Né? Aquelas nossas curiosidades, né? Então, as pessoas se reuniam nesses salões com perguntas frívolas, eram coisas sem muita importância. Só que aquilo foi tomando um volume tal, né? Eram várias reuniões em vários locais, e as pessoas iam e faziam perguntas, e as respostas eram muito coerentes sempre, né? Apesar da frivolidade, do teor das perguntas, mas as respostas eram muito precisas até. Então, isso foi chamando a atenção de várias pessoas. E, dentre essas pessoas, um dia, um senhor chamado Hippolyte Léon Denisard Rivail, eu nunca sei se a pronúncia correta é essa, que eu não sei falar francês, mas o professor Rivail foi convidado para uma dessas reuniões. E quando chegou lá, que ele começou a ver as perguntas e as respostas, a primeira coisa que ele falou, tem um truque aí, alguém está enganando alguém. Né? Não é possível, porque mesa não tem nervos. Como ela pode dar respostas inteligentes? Então, há que haver algo inteligente por trás disso, ou é um truque. Estão enganando as pessoas. Né? E aí ele resolveu desistir, foi embora, largou aquilo para lá e tal. Só que o fenômeno continuava acontecendo, e os salões estavam cada vez mais cheios. E ele, mais uma vez, foi convidado, olha, dá uma segunda chance, vamos lá olhar esse negócio, porque tem que ter alguma coisa lá. E aí ele chegou, olhou lá o palco, né, que é onde era colocado. Eles faziam assim, eles botavam, eu esqueci desse detalhe, né? Eles colocavam no chão um alfabeto, né? As respostas sim, não, os algarismos de 0 a 9 e todo o alfabeto. E umas pessoas ficavam, né? Eram mesinhas assim de 3 pés. As pessoas ficavam ali ao redor da mesa, com as mãos postas ali, e quando a pergunta era feita, a mesa ia saracoteando ali em cima das letras e ia formando palavras, né? E frases até. E ele falava, não, eu vou lá no palco, deve ter uma cordinha ali, um fio de nylon escondido, deve ter alguma coisa. E ele rodou, procurou, nada, não encontrou nada. Ele falou, não é possível, tem que ter algum truque aí, né? E tal. No final, ele falou assim, olha, então tá bom, então vamos fazer o seguinte. Criou esse professor Hippolyte Léon Denisard Rivail, era danado, era discípulo de Pestalozzi.
ele resolveu, aluno de Pestalozzi, né, resolveu criar um método de perguntas para obter respostas e resolveu fazer o seguinte, ele selecionou, tipo assim, 10 perguntas e ele mandou para esse grupo e mandou as mesmas perguntas para um outro grupo que não se conheciam. E aí, quando as respostas vinham, né, daquelas perguntas, ele olhava e fazia o seguinte, olha, essa aqui é exatamente igual a essa, então essa serve. Essa aqui tem uma pequena divergência, não, refutava. Então, a partir, né, dessa coleção de perguntas e respostas, ele resolve publicar um livro chamado O Livro dos Espíritos, porque não era um livro dele, era um livro dos Espíritos, né? Uma vez que ele chegou à conclusão que esse algo inteligente que havia por trás daquelas respostas era o Espírito. E, na verdade, não era um, porque aí, nessa época, aquilo ali foi uma galera, como diria hoje, né? Era uma pleiade enorme de espíritos, né? Todos voltados a realizar, de fato, esse fenômeno para que hoje nós tivéssemos construída a doutrina que foi a partir daí. Pois não. Aperta e segura um pouquinho até ele ficar verde. Ficou? Não? Está chegando outro aí. Pode ser a bateria. Traz ele aqui para o Rodrigo. Pois não. Luiz, eu acho que o espiritismo ele vem desde sempre. Então, por que, justo nesse momento, o espiritismo resolveu se manifestar? Existe uma causa ou foi por conta dessa questão política, esses movimentos todos, religião, política, e aí eles quiseram se mostrar a existência, mostrar como é que era? Foi o porquê? Bom, desculpa, como é o seu nome? Viviane. Viviane. Então, algumas suposições. Vamos lá. Imagina, e você tem toda a razão, né? Entre aspas, o espiritismo existe desde sempre, desde que o homem está na face da Terra, eu digo o homem, ser humano, né? Desde que ele está na face da Terra, que há os fenômenos, a possibilidade de comunicação, tudo isso que o espiritismo codificou, que ele compilou, né, num determinado conhecimento, já existia, estava aí, né? Mas imagina, vamos pegar um pouco depois, lá naquela época bem rudimentar, depois que o homem sai das cavernas, chega um conhecimento desse. Seria possível? Não era possível. Se a gente pegar isso um pouquinho mais à frente na história, lá naquela época das cruzadas, né, daquela época medieval, se você trouxesse um conhecimento desse, e principalmente a manifestação das comunicações, a mediunidade, ia para onde? Para a fogueira, que era o que acontecia naquela época. Então, na verdade, foi necessário que nós, né, a humanidade, estivesse num momento que fosse apropriado a aproveitar aquilo que estava sendo trazido. Esse autor que eu falei, né, Arthur Conan Doyle, ele diz que houve nessa época uma invasão organizada de espíritos com esse propósito, todos reunidos com esse propósito, de fazer com que essas informações, que esse conhecimento pudesse ser chegado até nós e aproveitado. Então, imagina que nessa época, a França, por exemplo, era o berço da intelectualidade no mundo, né? Em qualquer outro lugar, se alguém tinha grana para mandar os filhos estudar, hoje a gente vê os filhos indo para fora, né? Iria para a França, eles iriam estudar lá, né? Então, precisava ser numa região que oferecesse essa condição, né, de intelecto para que aquilo pudesse ser bem aproveitado. E você viu, curiosidade também, chegou lá na França, mas não ficou lá, né? Se espalhou, veio muito aqui para o Brasil, nós vamos ainda falar ainda porquê disso, tem um porquê, né? uma questão científica até para dizer por que se vinculou muito mais ao Brasil hoje do que a outras regiões, inclusive a França. Então, na minha opinião, tudo isso que eu estou te falando é sobre a minha opinião a respeito, né? É porque precisava que a humanidade estivesse num determinado momento que pudesse absorver aquilo que estava sendo trazido. Se fosse antes disso, talvez não desse certo. Aqueles movimentos intelectuais que a gente falou, o iluminismo, o positivismo, enfim,
todos esses movimentos vieram colaborar para preparar as pessoas, né, para que elas pudessem, na hora que chegou uma informação ali, opa, isso aqui está dentro, vale. Certo? Sim, a manifestação dos espíritos, ela acontece desde sempre. Se a gente falar sobre mediunidade, a Bíblia está recheada de mediunidade, né? Tem uma infinidade. Se a gente falar de reencarnação, a Bíblia está recheada de fatos que falam a respeito da reencarnação. Então, esses fenômenos que hoje são trazidos através do Espiritismo já aconteciam, já existiam, né? Quando a gente fala, gravou aquela resposta da prova? Quando começa o Espiritismo? Qual é a resposta? Essa pergunta todo mundo vai tirar o ponto na prova. 18 de abril de 1857. Então, a partir de 18 de abril de 1857, quando então foram compiladas essas informações, aí a gente chama isso de Espiritismo. Mas as coisas já aconteciam, estavam aí, né? O próprio Kardec diz que o Espiritismo é uma doutrina, uma ciência que caminha com a humanidade, né? Então, os fenômenos vêm de longe. Bom, avançando, eu pensei que era pergunta aí também. Então, vamos lá. Avançando um pouco mais, eu acho que a gente já falou sobre isso, né? Então, nos salões de Paris surgiu os fenômenos das mesas girantes, tratava de uma pequena mesa, geralmente com base de 3 pernas, e tarará, tarará. Bom, a gente já falou sobre isso. Tem a figura ali, né, da mesinha, flutuando, inclusive, ó, né? Mesa danada. Então, chamaram a atenção, e por que isso foi importante? Porque chamaram a atenção, inclusive desse senhor, né, que eu acabei não contando para vocês no final. Esse senhor chamado Hippolyte Léon Denis Rivail, antes de publicar esse livro, porque ele era danado, ele era um professor importante de aritmética, tinha uma afinidade de publicações em outras áreas, ele ficou meio receoso, ele falou, vou publicar esse livro, o pessoal vou cair na descrença, eles não vão acreditar. Então, aconselhado pelos espíritos, ele usou um codinome. E os espíritos disseram para ele, olha, houve uma encarnação sua, que você foi um sacerdote druida, e nessa época você se chamava Allan Kardec. E aí ele adota como pseudônimo, o professor Hippolyte Léon Denis Rivail, adota como pseudônimo o nome Allan Kardec e publica o primeiro livro, o Livro dos Espíritos. Então, você vê como foi importante, porque olha de que forma atraiu a curiosidade de pessoas que puderam fazer essa reunião de todas essas questões que já estavam ali, mas postas através de uma doutrina. Bom, então, já demos o spoiler de quem é o Hippolyte Léon Denis Rivail. Nasceu na França, 3 de outubro de 1804, educado na Suíça, né, uma educação, foi discípulo de Pestalozzi, como eu falei. Aos 21 anos fundou uma escola em Paris. Você vê que o cara não era qualquer um, né? 21 anos já era fundador de uma escola. Pois não, dona Isalda, deixa eu chegar o microfone para a senhora aqui. Já era fundador de uma escola. Casou-se com Amélie Gabrielle Boudet, que, diga-se de passagem, fundamental, porque ele quis roer a corda algumas vezes, quis fugir da tarefa dele, mas ela falava, não, cara, você tem que ir, pô, você foi escolhido, vai lá e tal. Importantíssima a participação dela, né? Estou sendo até brincalhão com isso, mas a importância, né, da presença dela ali para isso, né? Pode deixar a dona Isaura, desculpa. De onde vem esse nome, Espíritos? Quem idealizou o nome? O próprio Kardec. O nome Espírito, que pergunta danada. Agora, você sabe que eu fiquei pensando aqui, por que tem gente, acho que eu já sei, descobri para que serve o inferno. Para que um aluno me faz uma pergunta dessa? Dona Isaura, aqui você pergunta que você faça para botar o expositor na saia justa. Né? Da onde tirou essa pergunta, meu Deus do céu? Brincadeira, dona Isaura. Não, o próprio Kardec, inclusive, daqui a pouco, na aula 3, a gente vai falar sobre nuances do espírito, e aí a gente vai trazer um pouco dessa história, dos corpos dele. Inclusive tem um corpo muito importante que a gente vai tratar sobre ele,
acho que serei eu mesmo, né? A próxima aula não sou eu, mas a outra sou eu de novo. Aí a gente vai tratar de uma coisa chamada perispírito, né? Que é o que envolve o espírito. Bom, essa origem a gente vai tratar dela mais na frente, um pouquinho. Mas Kardec, por enquanto, segura aí, Kardec que criou. Pois não. Não vou te fazer pergunta, não. Uma dessa não, por favor. Não, eu assisti o filme e eu super aconselho, porque é muito bom para a gente perceber tudo das Irmãs Fox. Muito bom. E E sabe o que eu ainda digo? eu achava que ele já tinha Se assistiu antes, assista de novo agora. Não, Sabe por quê? já Que você ainda anotei vai ter aqui. um outro olhar Sim, de novo, eu né? anotei, porque eu achava que ele sempre foi Allan Kardec, que ele sempre acreditou. Ah, meu Jesus, não era assim. Então, acho que vale muito a pena. É só uma sugestão. Não vou contar não, porque é spoiler. Muito bom, não dá spoiler não, mas tá todo mundo convidado a assistir o filme, né? E lá em casa você sabe que eu sou tido como louco, né? Porque às vezes eu assisto o mesmo filme 5 vezes. Mas cada vez que você assiste, você vê um detalhe que não tinha visto antes, né? Então, todas são muito válidas. E quem assistiu antes dessas aulas, quando assistir de novo, agora vai encontrar outras questões que talvez tenha passado despercebido, né? Bom, então isso. Vamos um pouco mais à frente. Aí o método que ele utilizou, né, como eu falei, ele adotou um método intuitivo racionalista, pestalozziano. Perguntas são feitas aos espíritos superiores através de diferentes médios que não se conheciam, isso era importante, né, sobre as mesmas questões. Quando coincidiam, Kardec as considerava dignas de apreciação. Usou o mesmo trajeto com as pesquisas científicas, observava, comparava, analisava sistematicamente, então concluía. Se havia alguma divergência, refutava a resposta, né, não utilizava. Então, o Espiritismo é uma ciência de observação e não de imaginação. Em 18 de abril, olha aí de novo a questão da prova, em 18 de abril de 1857, publica o Livro dos Espíritos, sob o pseudônimo de Allan Kardec, sugerido pelos espíritos o seu nome em uma das suas encarnações, quando foi um sacerdote druida. Então, só ratificando, né, o que a gente já havia falado antes. Bom, e aí chegamos então à sua obra. O primeiro livro, né, 1857, o Livro dos Espíritos, mas aí ele não parou aí, né, ele continuou nas suas pesquisas e tal, e publicando outros livros que vão constituir a base fundamental desse conhecimento, que é o Espiritismo. Então, 1868, ele lança um outro livro, A Gênese. 1861, o Livro dos Médiuns, né? Importantíssimo manual, né, para nós, médiuns. 1864, o Evangelho segundo o Espiritismo. E 1865, o Céu e o Inferno. Então, esses são os 5 livros que compõem, né, o chamado Pentateuco kardeciano. Uma curiosidade, né, que as pessoas sempre falam, né, mas por que um evangelho próprio do Espiritismo, né? Nada de evangelho próprio. Ele pegou os mesmos livros, né, do Evangelho da Bíblia, só que comentado. Então, imagina, vamos fazer uma suposição aqui, imagina que um pastor de uma determinada igreja, ele vai fazer o culto dele falando sobre o Evangelho de Mateus. Ele vai falar do Evangelho de Mateus sob a luz da doutrina dele. Absolutamente perfeito. Se a gente pegar um padre numa igreja católica e ele for falar do mesmo Evangelho, ele vai estar falando do mesmo Evangelho, das mesmas coisas, mas sob a luz do catolicismo. Então, o que Kardec fez? Ele trouxe a luz do Espiritismo, o mesmo Evangelho. Então, não é um outro Evangelho, ele pegou o mesmo Evangelho, só que ele vai mastigar para a gente ali, né? Ele vai trazer ali as impressões dele a respeito de cada um dos capítulos, né, desses Evangelhos. Isso só uma curiosidade, porque essa é uma pergunta recorrente. Mas por que um Evangelho próprio? Não é um Evangelho próprio, é o mesmo comentado. E aí, outras obras. Como, né, tudo obedece a uma curva natural da vida, né, essa curva ABC, a gente nasce, cresce, casa, morre, né? Ou às vezes não casa, mas tudo bem, né? Então, Kardec não durou para sempre. O que aconteceu? Ele desencarnou.
mas ele tinha um monte de coisas anotadas, vários, né, apontamentos e tal, e aí resolveram reunir isso tudo, e aí criaram um outro livro chamado Obras Póstumas, e foi publicado posteriormente. E depois, um outro livro, que é O que é o Espiritismo. Aliás, ó, o nosso tema da nossa aula hoje, onde ele vai mais ou menos contar toda essa história que a gente está falando aqui. Então, e depois disso não ficou por aí, porque o que Kardec dizia? Que o Espiritismo não era uma obra fechada e que a doutrina não estava completa ali. Né? Daí aquela fala lá que está nas revistas espíritas, né, de que se algum dia, em qualquer época da humanidade, alguém disser algo que a ciência não comprove, alguém em nome do Espiritismo, disser algo que a ciência não comprove, fique com a ciência. Porque ele diz que o Espiritismo caminha com a evolução da humanidade. Então, aquilo que era uma verdade para nós, científica, né, há um tempo atrás, hoje não é mais, porque a ciência vai atualizando isso, e o Espiritismo pretende também ser dessa forma. Não é algo que está fechado e que pronto, é aquilo ali e acabou. Não é. Né, tá? É uma obra aberta. Então, ele, com essa ideia, ele diz, a gente tem que continuar estudando, a gente tem que continuar construindo essa obra. E aí, durante muito tempo, né, ainda ficaram lá uma publicação sendo feita, né, chamada As Revistas Espíritas, e elas foram publicadas ainda durante muito tempo, né, imperiosa necessidade de criar uma folha que periodicamente pudesse os estudiosos dos fenômenos espíritas a par do que se passava no mundo e instruísse o modo ordenado sobre as mais variadas questões doutrinárias. Então, essas publicações, 1858, Paris, até hoje, sobrevivem, né? Não estão sendo mais publicadas. Opa! Luiz, uma dúvida. Essas revistas serviram de ensaio para o lançamento do Pentateuco? Não, ao contrário. O Pentateuco é primeiro. A primeira publicação foi o Livro dos Espíritos. Aí depois vieram os outros livros, né? O Evangelho, o Livro dos Médiuns, o Céu e o Inferno, enfim, Pentateuco. A partir daí, mais 2 livros, aí Kardec já desencarnou. Mais 2 livros, né? Que é Obras Póstumas e O que é o Espiritismo, e as revistas foram publicadas depois, por muitos anos ainda. Então, não tem a relação é o contrário. Primeiro, o Pentateuco, que é considerado a base da estrutura da qual é formado o Espiritismo. Então, o Pentateuco é a base. A ampliação está nas revistas. E depois outros inúmeros autores. Né? A gente tem, aliás, o Espiritismo pode se orgulhar que ele tem uma literatura, tem muitos autores posteriores, né, a Kardec. A gente tem um fenômeno aqui no Brasil, o Chico, né, Chico Xavier, então, Divaldo. Então, tem uma obra gigantesca de outros autores que ampliaram, que continuaram, né, os estudos e a ampliação da obra. Mas a base permanece lá no Pentateuco. Né? Bom, e aí, como a gente falou lá no início, né, um daqueles pontos que nós falaríamos, o Espiritismo foi construído em cima desse alicerce da ciência, da filosofia e da religião. Há, para alguns, a impressão de que a religião seria a religação. Já ouviram isso? Que religião significa religare? Né? Mas só que isso é a gente pegar do sânscrito, né? O significado da origem da palavra. Só que quando a gente vai se debruçar, entender um pouco melhor isso, então, religião, se fosse de fato religação, só serviria para nós. Sabe por quê? Porque nós, que somos, né, oriundos lá daquele braço judaico-cristão, a gente vivencia o mito da criação de Adão e Eva. E lá, quando Eva come o fruto proibido e que os dois são expulsos do paraíso, eles precisam se religar a Deus. Daí, religação, né, ser considerado a religião. Só que se a gente vai falar de religião como um todo,
eu não posso me ater apenas a esse braço. Então, tem que ser algo que sirva para qualquer religião. E essa religação só serviria para o nosso caso, né? O do judaísmo ao cristianismo aqui. Então, qual é o melhor posicionamento que encontramos? Que religião, na verdade, é a sua atitude diante do divino, é a sua postura, não são os ditames, as regras, a doutrina, é a sua postura diante do divino. Então, isso é religião. Se o Espiritismo promove isso em você, então você está vivenciando a sua religiosidade através do Espiritismo. E eu estou falando isso porque muitas pessoas até falam assim, não sou religioso, o Espiritismo para mim não é uma religião. Está tudo bem. Pode dizer, olha, para mim é uma filosofia de vida. Está legal, tudo bem. Mas se ele promove isso em você, se ele faz com que você seja religioso e não esteja submetido a regras de uma religião, então ele serve como religião para você. Bom, como filosofia, o que a filosofia vai nos dizer? Né? Não aceite de cara aquilo que está sendo dito, né? Numa linguagem muito popular, não coma qualquer regue. Né? Então, se algo é dito para você, vá repensar, vá reler, vá reescrever, vá filosofar a respeito disso. Né? Então, indague, questione. A filosofia nos incita a isso, a questionar, a entender. Então, nas próprias falas de Kardec, né, ele vai dizer que ele traz a ideia de uma fé raciocinada, para que nos livre daquelas crendices, daquelas coisas que não são possíveis, né? E a gente fica dentro daquela fé cega, né? Acreditando no que não é possível. Então, a filosofia traz essa questão, traz esse critério, né? de questionar, de indagar, de rediscutir aquilo que já foi dito. Bom, e por fim, a ciência. Porque uma coisa bem simplesinha, já dando spoiler da sexta aula, não, agora a sétima aula, a aula que vai falar de reencarnação. Então, imagina que se eu disser para vocês assim, olha, a ressurreição é algo verdadeiro, eu acredito na ressurreição. Aí, se a gente for procurar na ciência, não é possível, porque o que a ressurreição diz? Que aquele corpo, né, que já desagregou as suas moléculas, né, que se desintegrou, né, um corpo que morreu, né, ele vai, para ser ressurreição, ele tem que voltar, ele tem que reviver, tem que ser reintegrado. A ciência vai dizer para a gente, ó, não dá, isso não é possível. Agora, quando a gente fala reencarnação, aí a gente está partindo da seguinte premissa, o espírito pré-existe, né? E ele pode voltar num novo corpo. Como é que esse novo corpo acontece? Aí a gente sabe bem, mamãe e papai se conhecem, namoram, formam um novo corpo especialmente para esse espírito que pré-existe, que vai reencarnar, retornar à carne. Opa, é possível isso? A ciência pode dizer que sim? Ela não diz, mas a gente vê que está, né, tá quente, que o negócio pode ser realmente por aí. Então, enfim, há essas questões que exigem, né, uma repetição, que exigem uma elaboração, né, são trazidas pela ciência. Então, o Espiritismo também está pautado na ciência em função disso. Bom, até aí tudo bem, gente? Porque agora eu também me empolguei aqui, eu fui avançando e esqueci de perguntar. Está tudo bem? Alguma dúvida? Até aí, o que a gente falou está tranquilo? Alguém não concorda? Fale agora, o cálice para sempre? Não se cale para sempre. Pode perguntar. Está tranquilo, né? Então vamos avançar um pouquinho mais. Bom, aí, lembra que eu falei para vocês, teve um momento, alguém fez uma pergunta e falou assim, mas acho que foi a dona, me esqueci, desculpa o seu nome. Primeiro dia também eu ainda não gravei todo mundo, mas a gente vai ter 20 aulas, até lá eu vou gravando. Então, o que a Viviane colocou
por que isso aconteceu na França e naquela época, né? Porque teve algum motivo especial para isso, né? Então a gente falou a respeito, né? Eu acho que havia que ter uma preparação de nós, né? Da própria humanidade, né? Então veio num momento em que nós estávamos mais preparados. Mas olha que coisa curiosa, surgiu na França o berço da intelectualidade da época, né? E hoje, o que acontece? Se você for lá na França, talvez a Bahia tem mais centro espírita do que tem em toda a França. Então, olha que a doutrina que foi codificada, construída lá naquele local, ela acabou migrando, né, para uma outra região e encontrou raízes que fortificaram, né? Então, há uma questão importante para isso, essa miscigenação. Porque o que acontece? O nosso DNA, olha que coisa fantástica. Eu às vezes faço uma brincadeira para dizer que eu sou de fato brasileiro, porque olhando a minha árvore genealógica, né, o meu pai é filho de português, o meu avô paterno veio de Portugal e foi morar no Ceará, e conheceu a minha avó lá, e o meu pai nasceu. O meu pai foi para o Rio de Janeiro. Aí, parou aí, árvore paterna, né? Vamos para a materna agora. A minha bisavó, índia, o meu bisavô, negro, se conheceram, se casaram, nasceu a minha avó, em Minas Gerais. Aí a minha avó conhece o meu avô, nasceu a minha mãe, aí a minha avó, índia e negro, né? O meu avô negro, se conheceram, se casaram, nasceu a minha mãe, negra. Vai para o Rio de Janeiro, aí vamos para outra parte agora, encontra quem? Meu pai, quer dizer, ainda não era, né? Estou sintetizando a história. Então, ó, origem indígena, negra, europeia, se encontram e aí nasce esse bonitão aqui, no Rio de Janeiro, né? E aí esse bonitão resolve fazer o quê? Vai morar na Bahia e volta para cá. Então, o que é isso? Isso é brasileiro, né, gente? Olha só que coisa maravilhosa, que misturada, né, de coisas fantásticas. Então, eu gosto sempre de fazer uma brincadeira, mas não é brincadeira, isso é a árvore genealógica mesmo. E somos nós, essa mistura fantástica que vai oportunizar, porque a combinação desses 3 DNA, né, o indígena, o negro e o europeu, ele vai favorecer de forma maravilhosa a mediunidade. Então, quando a doutrina vem para o Brasil, através principalmente de um fenômeno chamado Chico Xavier, o que ele encontra aqui? Primeiro, lá na França, estava todos aqueles movimentos, lembra que a gente falou, né, que estavam indo na contramão da religiosidade, mas chega aqui e encontra um cara religioso, né? Chico era extremamente religioso, né? Encontra um religioso com essa potencialidade, esse DNA que favorece a mediunidade. Então, encontrou o quê? A base necessária, né? A religião, a composição física para que se manifestasse. Então, pronto, foi o solo fértil para que ela se enraizasse. Então, hoje, se a gente buscar no mundo, vai encontrar algumas casas espíritas espalhadas por aí, na maioria das vezes, casas que falam a língua portuguesa. Portugal, tudo bem, a língua original, né, matriz deles, então você vai encontrar algumas casas, mas fora, em outras regiões, sempre as que falam língua portuguesa. E normalmente porque são brasileiros ou são outras pessoas que foram montar. Inclusive a nossa ULI, né, hoje, a Universidade Livre do Espírito, ela está no Canadá, ela está nos Estados Unidos, mas fruto de quê? De pessoas, né, brasileiros que saíram daqui e que montaram essa estrutura lá e que tem um alcance incrível. O que esse conhecimento desejado, né, pelas pessoas quando
tenha a oportunidade de conhecê-lo. Então, nasce na França, mas se torna... Adenauer chega a fazer essa afirmação, né? Ele diz que o Espiritismo se tornou uma religião brasileira, mesmo tendo nascido na Europa, na França, mas ela se tornou, porque ela se enraizou, ela realmente tomou corpo aqui no Brasil. Bom, e aí, quais são os princípios básicos? Pois não, dona Isaura. Deixa eu chegar o microfone de novo para a senhora. E quais são os princípios básicos, né? Em primeiro lugar, né, a premissa da existência de Deus. Pois Se não. for atrasar, você pode passar adiante e responder outra hora. Se a senhora não fizer uma pergunta daquela... Não. Estou brincando. Eu queria que você esclarecesse um pouco Sim. mais, porque para mim não ficou claro. Uhum. Por que essa miscigenação favoreceu a mediunidade e o enraizamento do espiritismo? Eu não consegui. A combinação de 3 DNA, né, o indígena, o negro e o europeu. Essa composição favorece a mediunidade. Por quê? Aí lá na aula, deixa eu ver agora, porque mudou, ó, aula... Não, 7... Não, mediunidade, qual é? É porque a 5 agora é 6. Aí 7, 8, a 9. Não sei dizer para a senhora o número da aula, mas a gente vai ter uma aula que vai falar da mediunidade. Eu prometo que a senhora vai sair daqui com essa... Só para a gente não sair do nosso tema hoje. Sim. Aí, mas a gente vai ter essa aula que a senhora não vai levar para casa essa dúvida. Tá bom. Tá bom? Obrigada. Então tá bom. Pois não. Deixa eu chegar o microfone. Ali, ó. Simone, né? Tô certo? Ah... Tá vendo? Mas foi mediunidade. Eu olhei assim e falei, conheço esse nome. Boa noite. Boa noite. O que eu acho assim é que não só a miscigenação, mas eu acho que a força do espiritismo no Brasil, ele é muito porque ele começou muito com o assistencialismo. Né? Então acho que foi foram muitas, é uma combinação de muitos aspectos, né? Mas essa força, isso acho que foi uma força muito grande, né? Assim, um país que precisava muito, né? E vieram essas pessoas que tinham essa, digamos, trabalho, né? De ver o outro, de enxergar o outro que necessitava. E eu acho que aí foi o encaixe que fez com que... A necessidade com o propósito. Concordo, também acho que foram... É porque, cientificamente, o fator, né, que define isso é essa combinação de DNA, mas muitos outros fatores, né? A própria religiosidade, né? O Chico fez isso, né? Porque era um religioso. Então, enfim, foram muitos fatores. Então, isso, de fato, acho que é uma combinação de vários fatores que contribuíram, né, para que o espiritismo seja o que é hoje no Brasil, né? Bom, mas a gente falava, então, desses princípios básicos, né? O que acontece? Primeiro, né, a existência de Deus. Então, o Espiritismo traz que há, né, um algo, né, que a gente vai chamar de Deus, que é o Criador de tudo, né? Vamos só ouvir ali, depois eu volto aqui. Pois não? Ô, Luiz, pois não. Enquanto a gente estava aqui dialogando, me veio aqui na minha mente se futuramente algo de conteúdo pode ser desenvolvido no Pentateuco à medida que a sociedade vai tomando mais lucidez e consciência. Eu não sei se eu entendi a pergunta. Desculpa, como é o seu nome? Eduardo. Eduardo. Isso. Mãos de tesoura, não? Mão de tesoura. Se futuramente algo pode ser mais acrescentado no Espiritismo. Então, constantemente são acrescentados, vamos dizer assim, né? Porque, como eu falei, o próprio Kardec diz o seguinte, que a obra não está conclusa, né? É uma obra que evolui de acordo com a evolução da humanidade. Então, da mesma forma, né, o paralelo que eu mencionei, da mesma forma que a ciência, um dia desse, disse para a gente que o átomo, né, seria a menor partícula da matéria, e hoje a gente sabe que não é, né, e a própria ciência disse, espera aí, isso é o que eu falei, não é não. Hoje a gente já sabe que tem outras matérias muito menores, e que tem uma ciência própria até para estudar
essas partículas pequenas, né, vamos dizer assim. Então, o Espiritismo também. Então, aquilo que foi... Não é que a gente vai dizer assim, olha, o que Kardec falou não vale mais. Não, não é isso. Mas pode ser ampliado, pode ser contextualizado. Se a gente buscar, então, dentro até de uma atualização de linguagem, se a gente buscar lá na obra básica, você vai encontrar lá umas questões preconceituosas estruturadas, você vai encontrar misoginia, você vai encontrar lá, enfim. Então, a gente precisa atualizar isso, a gente precisa contextualizar isso e ampliar também. E aí, muitos outros autores, eu vou assim passar muito en passant, eu não vou nem aprofundar mais, porque eu gostaria, até ficaria aqui 2h30 falando sobre essa evolução, mas, por exemplo, André Luiz, olha o quanto ele contribuiu para o Espiritismo, acrescentando, ele não desdisse nada do que a obra básica está lá, beleza, mas o quanto ele acrescenta, o quanto ele faz crescer, né, a obra a partir dos seus estudos e das suas publicações. Então, essa evolução ela é constante, ela continua acontecendo o tempo todo, né? E acho que cada vez mais, porque essa marcha da evolução ela está acelerando, né? Ela está cada vez mais acelerada. Então, acho que essa crescente do que foi a obra básica, ela está acontecendo o tempo todo e vai continuar acontecendo. A obra não está conclusa, né? Lembra que eu não sei se você estava aí, eu contei aquela historinha no início, que ninguém é dono da verdade aqui, é porque essa verdade conclusa não existe. Cada um de nós tem um fragmento dessa verdade, né? Um caco, um pedacinho. Então, essa evolução constante e crescente vai continuar acontecendo. Tranquilo, Edward? Era isso aí? Então, pronto. Então, voltando lá para os princípios básicos, né, do Espiritismo. Primeiro, a existência de Deus. Então, o Espiritismo prega que há um Deus criador, e aí, na próxima semana, vou dar spoiler da próxima aula, na próxima semana, nosso tema é Deus. E sabe que esse tema é uma aula extremamente reflexiva, né, porque cada um de nós constrói uma ideia de Deus, olha que coisa. Né? Eu mesmo achava que Deus era um ser velho barbudo, que ficava num trono em algum lugar lá no céu, e que ficava de lá dizendo assim, vou castigar aquele ali, não, esse aqui eu vou abençoar, que esse aqui é bonzinho. Ficava lá de cima julgando as coisas, né? Até que um dia eu falei, peraí, alto lá, não é bem assim, né? Então, cada um de nós constrói uma ideia de Deus, a partir de quê? De todos os nossos conteúdos pregressos e das nossas relações religiosas, né? A gente faz uma construção. Bom, eu gosto de dizer que a minha imagem de Deus hoje é de Criador. Então, Deus cria o princípio material, cria o princípio espiritual. Esse princípio espiritual vai se estruturar através do princípio material e se desenvolver e se tornar o espírito. Então, origem, né? Causa. Pergunta número 1 do Livro dos Espíritos. Qual é? O que é Deus? Que é Deus, né? Inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Pronto, não precisa falar mais nada, já está dito tudo. Causa primária de todas as coisas. Bom, mas a partir daí, a existência dos espíritos. Então, existem os espíritos e para nós essa relação entre essas dimensões, entre esses mundos. Terceiro, a evolução. Então, se tem algo que a gente pode dizer que é batata, que vai acontecer, é evoluir. Quer queira ou não, quer saiba ou não, vamos evoluir. Ninguém vai ficar estagnado, né? Depois, a reencarnação. Então, a reencarnação como esse mecanismo de evolução, né? Nascemos, renascemos e vamos avançando e evoluindo a partir desse mecanismo. Teremos 3 aulas, olha que coisa maravilhosa, 3 aulas para falar sobre a reencarnação, 3 aspectos diferentes. A reencarnação e a ciência, a reencarnação como processo educativo, porque essa aula é fantástica, porque ela desconstrói uma coisa, que é aquela ideia que a gente tem de que aqui se faz, aqui se paga, né? Aquele negócio de, puxa, tudo que eu fiz de errado, eu agora vou ter que pagar, né?
E aí a gente vai entender que não, que é reeducação. Aquilo que eu fiz de forma equivocada vai se apresentar na minha vida. Mas sabe para quê? Para eu aprender aquilo que eu não aprendi antes. Não é castigo, não é para pagar, né? Então, através das reencarnações, a gente vai fazendo essas construções. E, por fim, vai ter uma terceira aula de reencarnação que vai falar sobre o processo reencarnatório, como é que começa, aonde começa, a partir de que momento, é quando há a fecundação, não, é quando o óvulo nidou, né, quando ele aderiu, pronto. Então, estou dando spoiler demais das aulas, né? 3 aulas para falar sobre isso. E aí, depois a gente vai ter 2 para falar de mediunidade, viu, dona Isaura? 2 aulas que a gente vai dissecar tudo sobre essas questões do DNA, né, do fenômeno, enfim, das várias modalidades, porque o mecanismo da mediunidade não é um só, são vários, né? Tem um filme maravilhoso que eu adoro, Ghost, antigo, né? Só os que são jovens há tanto tempo quanto eu vão lembrar desse filme, né? Ghost. Aí tem uma cena fantástica, que é aquela Whoopi Goldberg, né? A atriz, eu não lembro o nome dela do personagem, mas ela é médium, né? E ela achava que era charlatã, ela estava lá, né, ela própria achando que estava enganando, mas já estava acontecendo ali a mediunidade, né? E aí, num dado momento, ela está lá conversando com o Sam, né, que era o Patrick Swayze, o Ghost, né? Estava conversando com ele, e aí o que acontece? Tem um outro espírito lá, que estava na vez dele, o cara, né, ficou com raiva, porque ela não estava... Aí o espírito vem correndo assim, aí a cena maravilhosa. Ele pula em cima dela, entra no corpo dela, e a partir daí ela se transforma e começa a falar como ele. Hollywood, né? Hollywood. Nada disso acontece, porque o espírito não entra no corpo de ninguém, né? Inclusive, né, esse termo que a gente usa, chamado incorporação, é inapropriado. Olha só, eu falo toda hora eu falo incorporado, mas é inapropriado. A gente está fazendo um curso, a gente tem que falar como deve ser, né? Então, esses mecanismos da mediunidade, né, que estão dentro dos princípios, da premissa do Espiritismo, então será falado aqui. E aí a gente se apropria, né, o 6º ponto ali, da moral cristã. A gente se apropria da moral cristã, a gente vai encontrar lá no cristianismo, né, aquilo que o próprio Jesus disse, né? Ama o teu Deus sobre todas as coisas, mas ama o teu próximo como a ti mesmo. E às vezes a gente olvida essa segunda parte, né? Porque eu não posso amar o próximo se eu não me amar. A gente não presta atenção nisso, mas enfim, a moral cristã, né? A ética espírita está pautada na moral cristã. E 7º e último, a pluralidade dos mundos. Então, o próprio Jesus disse que a casa do meu pai tem várias moradas, né? Então, é claro que a gente não vai entrar aí em ufologia, a gente não vai entrar nesse tema, mas o Espírito habita todos os espaços do universo, todos os espaços, né? Então, a pluralidade dos mundos habitados. Então, esses são os princípios básicos que o Espiritismo vai tratar. E ainda nesse curso, fiquem até o final, olha só que propaganda, né? Fiquem até o final, porque vocês saberão sobre tudo isso. Aliás, esse negócio de fica até o final, eu nem contei, né? Que hoje tem surpresa no final da aula, né? Vocês já sabem, não? Já? Então pronto, então não vou contar, não. Só no final da aula, não pode ser no início, não. Presente para todo mundo. Bom, e ainda, ponto central, a imortalidade do espírito. Alguém, no início, eu não acho que, não sei se foi a Débora mesmo, no início falou assim, que o Espiritismo vai tratar do espírito imortal que somos, perfeito, né? A imortalidade. Agora, a gente sabe diferenciar o que é imortal e o que é eterno? Quem é que sabe me ajudar nisso? Ninguém? Até as criancinhas da creche ali sabem responder isso. Olha. Pois não, fala, Marcelo. Deixa eu chegar aqui. Estou pegando emprestada a piada do Adenauer.
Bom, eu entendo que a diferença é que a palavra eterno é aquele que não tem começo. Perfeito, E imortal, Marcelo. aquele que tem o começo. E 2 não terá pontos. fim. Estrelinha para o Marcelo aqui. 2 pontos na prova garantido, Marcelo. Eterno é aquele que não tem começo e não tem fim. Quem é? Deus. Imortal tem começo, mas não tem fim. Quem? Espírito, né? Espírito criado por Deus tem um começo, mas não tem fim. Então, essa é a diferença básica. Bom, a gente já entrando na reta final, porque quando essa galera, ó, junta todo mundo ali, sabe o que eles estão dizendo? Acaba, Luiz, já está na hora de acabar e tal, né? E eu só tenho mais 8, agora 7, né? Pois é. Então, mas a gente já está na reta final de fato. Então, esse texto que é de Adenauer, eu extraí de um livro chamado O Voo do Espírito, que eu vou dizer para vocês assim, olha, ainda não está na hora não, vamos estudar primeiro agora o livro Conhecendo o Espiritismo, né, que será o livro desse curso. Mas mais na frente, esse livro, O Voo do Espírito, é um livro fantástico que vai virar uma chave nos nossos entendimentos a respeito de nós mesmos. Então, Adenauer vai dizer assim, olha, os avanços nas ciências, nas relações sociais, no entendimento do direito, da psicologia, da medicina, das artes, portanto, em todos os setores da vida humana, fomentam discussões que afetam a compreensão tradicional a respeito de tudo quanto pertence à consciência. Por esses avanços, a contextualização é fundamental. Está vendo aí, Eduardo? É fundamental para compreender conceitos da época em que foram enunciados, bem como entendê-los na atualidade. O Espiritismo contém uma doutrina progressista que se atualiza conforme os avanços da ciência, mesmo que as suas conclusões atinjam os seus fundamentos. Mesmo que aquilo já esteja definido, claro, mas ela vai continuar avançando, trazendo essa expansão, essa atualização, esse crescimento que todos nós estamos sujeitos, não só na nossa própria vida como espíritos, mas no que a gente avança, né, no nosso crescimento consciencial. Então, esse é Adenauer Novaes no livro O Voo do Espírito. Dito isso, pessoal, muito obrigado por hoje. Sejam todos muito bem-vindos à ULE. Hoje foi só esse comecinho, foi só essa degustação sobre tudo que a gente vai falar nos próximos encontros. Então, não deixem de vir, porque as dúvidas eu tenho certeza que serão muitas, né? E a gente vai dentro, claro, do possível, a gente vai tirando isso, né? Mas é bem legal também a gente sair daqui com uma dúvida assim, né? Pensando, uma inquietação, né? Poxa, isso aqui, como será? Então, é importante que a gente saia daqui mexido, né? Mas eu garanto que a equipe vai se empenhar, vai se esforçar para tirar o máximo possível de dúvidas. Então, por hoje, muito obrigado, muito boa noite a todos, sejam todos bem-vindos nessa jornada maravilhosa que é a ULE. Grande abraço.